começando com a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou as visitas feitas pela defesa do Daniel Worcaro para que não sejam monitoradas nem gravadas. O dono do Banco Master está detido aqui em Brasília, na Penitenciária Federal, onde esse tipo de contato costuma ser registrado por áudio e por vídeo. Nesse pedido apresentado a Mendonça, os advogados de Worcaro alegaram que a comunicação reservada com o cliente constitui garantia essencial do direito de defesa. Essa solicitação foi acatada pelo ministro do Supremo na segunda-feira. E aí, Reinaldo, queria saber o que você acha da decisão do Mendonça e, claro, também acrescentar que a Polícia Penal se sentiu um pouco mal com essa decisão do Mendonça, teme que isso possa abrir um precedente. Também queria saber o que você acha a respeito disso. O problema aí, nós vamos chegar lá, é que o Worcaro está numa instituição inadequada, né? Bom, vamos começar. Eu queria começar, Rafael, porque ontem eu disse aqui que o Mendonça muito provavelmente cederia ao pedido da defesa, porque o pedido da defesa está com a lei. E algumas pessoas, claro, né, hoje em dia assim, tá vendo, tá querendo tal, porque tem muita gente que acha que o Worcaro e todos aqueles que consideram inimigos públicos deveriam ser enforcados em praça pública sem julgamento, né? A gente vive um pouco esse clima de linchamento, ninguém quer ouvir falar de lei, né? Até brinquei ontem aqui com a piada de descer na contramão, né? Eu queria colocar um trechinho do que eu disse ontem para poder tratar da decisão do Mendonça e saber que lei ele evocou, né? Que foi justamente aquilo que a gente falou ontem. Eu insisto, o que eu falei aqui no primeiro dia, né? Quem acompanhar esse programa, eu quero que acompanhe não para ter os meus afetos e desafetos, né? Cada um tem os seus. Eu quero ficar nos marcos da legalidade, da interpretação da lei, né? E fazê-lo de acordo com as regras do jogo da democracia e do Estado de Direito. Vamos colocar o trechinho de ontem, por favor. Vamos lá. Tendo a achar que o Mendonça vai autorizar a primeira conversa, garantir, já que, veja, deveria ser o contrário, presta atenção, deveria ser assim, conversa de advogado com cliente é sigilosa, havendo fundado motivo, porque é o que está na lei, havendo fundado motivo para gravar, pode gravar, mas a exceção deveria ser a gravação. Já se inverteu. A exceção virou a não gravação. Tanto é que eles estão pedindo, veja você, o que eles estão pedindo é para que a lei seja cumprida, hein? É estranho isso. Estão pedindo para que a lei seja cumprida. Acho que o Mendonça vai falar, cumpra-se a lei, acho. Porque acho que ninguém imagina que o Roberto Pôdevo, o Pierpaolo Bottini e o Sérgio Leonardo vão lá para cometer crime com o Worcaro. Pois é, a piada que eu faço sempre a partir da fala de uma amiga, né? Eu e o Mendonça, a gente pertence a enfermarias distintas, né? É uma brincadeira que ela faz, ela diz assim, todo mundo tem algum grau de anormalidade, né? E as pessoas se juntam um pouco, mais ou menos, segundo valores, etc. Sim, temos origens de pensamentos completamente distintas. Mas eu achei que o ministro fosse cumprir a lei. E, felizmente, ele cumpriu a lei. Transcreveu a lei. A lei a que eu me referi aí no comentário de ontem. Está lá. De acordo com o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 11.671 de 2008, os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna da segurança pública. Nada obstante, o mesmo dispositivo legal excepciona, tira expressamente o uso do referido monitoramento durante o atendimento advocatício, salvo se houver expressa autorização judicial no sentido contrário, que é justamente o que eu disse ontem. Portanto, a fala de um advogado com o seu cliente sem nenhuma forma de monitoramento é um direito. É um direito, é uma prerrogativa dos advogados,
salvo, como destacou o ministro, se houver fundada a razão, como eu destaquei ontem, para que se grave. Por que isso? Porque nós sabemos que organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, usam muitas vezes advogados como pombos-correio, né? O que parece não haver suspeita a respeito disso nesse caso. O problema aí, você falou do incômodo dos policiais penais, é que os presídios federais de segurança máxima, esse para onde foi o Vorcaro, e aí a gente precisa saber se esse é o presídio adequado, praticamente não dispõe de condições, para o advogado falar adequadamente com o cliente, e eles fazem um monitoramento automático. Notem, ainda que isso possa ser considerado necessário, é preciso então ver as condições em que isso vai se dar, porque, segundo a lei em vigência, essa que o Mendonça evocou, é ilegal. A lei agora das facções, esta lei das facções que foi aprovada, que aguarda a sanção do presidente, essa prevê esse monitoramento com autorização judicial, só que aí tem um probleminha, sem que o advogado seja avisado. Aí eu já acho complicado. Então, que se diga, por que não avisar? Se diga, está sendo monitorado, acabou. Aqui entrou, é que nem a Divina Comédia do Dante. Entrou, deixe para fora a esperança. É tudo gravado. Não vejo como seja legítimo gravar sem que o advogado saiba. O Mendonça autorizou o acesso sem, também no despacho dele, não precisa ter aviso prévio, e também autorizou o ingresso de documentos. A questão que se coloca agora, outra coisa que é, vamos discutir isso? Sim, vamos discutir isso. Outra coisa que se coloca agora é se o presídio ali tem condições, e é por isso a indisposição dos policiais penais, tem condições de oferecer. Vai ter que desligar o monitoramento, porque, pelo que eu entendi, o monitoramento ali é automático. Embora ainda não tenha lei para isso. Que a lei em vigor não permite isso. É bom que fique claro. Não, eu, para combater crime, eu sou contra seguir a lei. Aqui, tá bom. Só pensa bem onde isso dá. É bom pensar onde isso dá. Né? E aí, o Roberto Podival, que é um dos advogados do Vorcaro, os outros são o Sérgio Leonardo e o Pier Paolo Bottini. Aliás, o Sérgio Leonardo, saibam, talvez informando aqui em primeira mão, não sei se já saiu em algum lugar, ele foi barrado hoje no presídio. Ele tentou entrar lá, e ele foi barrado e disseram, não recebemos a comunicação. Despacho do ministro, desde ontem. O presídio disse, não recebemos, e o advogado foi barrado. Né? E tem uma fala do Podival aí, que eu acho importante, porque a gente precisa ver, o Vorcaro precisa mesmo estar em regime, nesse regime diferenciado, com 22 horas encerrado numa cela de 6 metros quadrados e só 2 horas fora da cela? Será que precisa? Isso nada tem a ver com, olha o que fez, olha o rombo, olha, tudo isso, acho que ele vai ser julgado, não sei se vai ter delação, enfim, aí vamos ver. Mas, com todo o monitoramento que já tem a respeito dele, com a vigilância do Banco Central, com tudo que a Polícia Federal está investigando, com tudo recolhido, ele precisa ficar em isolamento absoluto? Não se trata de uma pena que se dá antecipada porque fez uma coisa tão feia que a sociedade merece uma resposta, independentemente dele representar esse risco que... Vem cá, ele realmente representa para a sociedade o risco que o Marcola representaria, que o chefão do Comando Vermelho representaria? Ou o que se faz aí assim, não, é que a sociedade está muito indignada, nós precisamos dar uma resposta. Né? O Podival fala a respeito, vamos lá.
É isso, Reinaldo. Roberto Poivol, ele é um dos advogados do Vorcaro, como você trouxe. Ele primeiro disse que o Vorcaro não deveria estar no presídio de segurança máxima, que essa prisão é desnecessária porque seria motivada por supostos fatos pretéritos, ou seja, passados, e as meras bravatas que jamais se concretizaram. Ele disse o seguinte, abre aspas, as condições em que Vorcaro se encontra atualmente são absolutamente desproporcionais. Trata-se de um regime de isolamento extremo que impõe sofrimento psicológico intenso a qualquer pessoa, fecha aspas. E sobre a decisão do ministro Mendonça, ele também disse o seguinte, o direito de comunicação reservada com advogados, sem gravação ou monitoramento, é uma garantia elementar do Estado de Direito e é o mínimo que se espera de um país que se pretende democrático. O Poivol afirmou ter confiança e fé que o ministro André Mendonça pode reavaliar essa medida à luz desses fatos e das garantias fundamentais que regem o devido processo legal. Vamos ver, veja, me parece, eu desconheço outra pessoa por crime financeiro ou algo parecido que esteja nesse regime, né? E aqui não vale o raciocínio, mas também nunca houve rombo desse tamanho. Não é o tamanho do rombo que determina o regime de exercício da prisão. O que o Poivol está dizendo aí, olha, as coisas que se apontaram, as bravatas, o que ele chamou de bravatas, provavelmente agredir esse ou aquele, não sei o quê, não tem contemporaneidade. Nós falamos ontem aqui do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva tem 5 razões para existir. Né? A prisão preventiva é quando se prende antes da condenação. Lembrando sempre que a Constituição e o Código de Processo Penal prevêem a prisão apenas quando não há mais recurso, exceção feita em 5 circunstâncias. Ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, ameaça à instrução criminal, risco de não cumprimento da lei penal, que é fuga e tal, ou não cumprimento de medidas cautelares. O que ele está dizendo, essas medidas agora são desnecessárias, né? E certamente peticionou, não sei se pediu, enfim, espera que haja uma revisão da decisão da prisão preventiva. Né? Não sei. Lembro que isso ainda vai passar pelo Supremo. A decisão do André Mendonça ainda vai passar pela segunda turma. Né? Vamos ver. Lembre-se que essa é uma decisão que foi tomada sem a anuência da Procuradoria-Geral da República. Houve até um estresse ali de textos, digamos, entre o André Mendonça e o Paulo Gonet. A Procuradoria-Geral da República pediu mais tempo, mais de 2.000 páginas, pediu um pouco mais de tempo, não obteve, tomou muita pancada por causa disso. Né? Então vamos ver o que vai fazer a segunda turma. Simplesmente referenda a prisão sem mesmo a Procuradoria se manifestar e examinar a questão, devolve o caso para a Procuradoria para que a Procuradoria, então, se manifeste e aí os ministros avaliem, a ver. Né? De qualquer sorte, o esforço será para tirar o Vorcaro dessa condição. Ele está hoje em regime disciplinar diferenciado, que praticamente é o regime dos presídios de segurança máxima. Então, por exemplo, o Mendonça disse, autoriza o ingresso de documentos. Uma questão prática. Ingresso de documentos. Ele entra lá com os documentos. O Poivol, o Leonardo e o Pier Paolo Bottini entram com os documentos e não conseguem falar com o Vorcaro. Não conseguem ter contato físico com o Vorcaro. Dizer, ó, tá vendo isso aqui? Vai o quê? Mostrar no vidro? Né? Ainda insisto que queiram discutir saídas, mesmo que seja delação, porque, vamos ser claros também, existe uma metafísica influente, expressão que já usei ontem do Humberto Eco aqui, existe uma metafísica influente para, extremando as condições da prisão, apostar em que se vai fazer uma delação. Né? Que é um instrumento, veja, não endosso isso em nenhuma circunstância. Né? Põe lá, deixa lá trancado, que trancado se convence que tem que delatar. A delação não pode
trilhar esse caminho. Para ninguém. Para ninguém. Né? Agora, vamos ver. Né? E também já é preciso ter sempre em mente, né, que, insisto no que comentamos ontem, que delação se espera que o Vorcaro fizesse caso ele venha fazer delação? Quais são os nomes que se querem nessa delação? É sempre... Não é um processo simples. Né? Então, vamos ver. Né? Agora, que o ministro André Mendonça fez a coisa certa, nesse caso, obviamente fez a coisa certa. Né? Eu pediria, não vou pedir nada, eu sugiro, né? Eu sugiro que, diante de argumentos de natureza legal, as pessoas tenham pelo menos um certo esforço de ponderação para saber se a questão legal procede ou não procede. Né? Eu acho que isso é importante, para que a gente não caia na tentação de achar que se pode fazer justiça ao arrepio da lei. Ah, mas são as leis que estão aí que impedem que se faça justiça. Não. Pode ser a má aplicação das leis, pode ser até a necessidade de se fazerem leis novas. Agora, achar que se pode ignorar simplesmente a lei, né? Tem uma máxima do direito, né, que ainda existem juízes em Berlim, né? Um moleiro, dono de um moinho, o seu moinho estava no caminho do palácio do rei, né, do monarca absolutista, e o monarca falou, tire o moinho. Ele falou, não vou tirar. E vamos para a justiça. E aí vem a máxima, ainda existem juízes em Berlim. A ideia de que decisões judiciais, o juiz tem que decidir segundo a lei e devem ser cumpridas, porque senão, falei ontem aqui, a gente vai para o estado hobbesiano, de Thomas Hobbes, né, o Leviatã. Leviatã, assim, acabou, é a lei de ferro e fogo, ou governamos na base da pancada e da ditadura absoluta, ou o homem vira o lobo do homem. Então não existe contrato social, não existe combinação, não existe nada. Existe a imposição da lei do mais forte. Porque nós não queremos que a lei do mais forte seja disputada na sociedade, então a gente inventa um Estado autoritário e esse sim se impõe. Isso nunca dá certo. Isso nunca dá certo. Eu tenho obrigação de falar isso aqui. Né? Tem um clássico a respeito. Né? O Tirano de Siracusa. Siracusa hoje é a Sicília. Né? O Platão, Dionísio II, Platão foi convidado por um amigo, olha aqui, nós vamos fazer o rei filósofo. Ele vai ser o bom tirano. Ele é um tirano, mas ele vai ser o tirano filósofo. Ele vai ser instruído, ele vai ser informado e, portanto, suas decisões serão necessariamente justas. O Platão caiu nessa. Tem uma carta a respeito. Caiu nessa e foi exilado, né? Porque, evidentemente, o tirano se voltou contra ele depois. Estudem o Tirano de Siracusa depois do programa. Não vai me estudar agora, que senão vocês largam a gente aqui. E nós estamos fazendo programa aqui para vocês se inscreverem, etc. E tal. Aí eu lá vou me inscrever no seu programa. Tá bom, não se inscreve, mas ouça, veja. Né? Mas se inscreve, vai. Tá gostando, fala. Né? Funcionam as duas coisas funcionam.